Como lidar quando você se sente rejeitado num relacionamento? Já se sentiu assim? Hoje você vai descobrir quais são os sinais que você percebe num relacionamento quando você começa a ser rejeitada e como é que você vai desenvolver algumas estratégias básicas e práticas para sair dessa relação mais forte ou continuar nessa relação e contornar isso. Então, vamos pensar um pouquinho. Por que a gente fica tão sensível quando a gente se sente rejeitado? Fiz aqui um script de tudo que eu preciso falar para vocês, o que é de mais importante, mas vamos pensar um pouquinho. Todo ser humano tem a necessidade básica de aceitação, de validação. Então, por que a rejeição dói tanto? Seja num relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja num emprego que você foi mandado embora. A rejeição é uma dor emocional que todo mundo, pelo menos ao longo da vida, pelo menos uma vez já sentiu, certo? Então, por que ela dói tanto? Eu vou explicar para vocês. Tem questões físicas, questões emocionais, tem questões psicológicas que a gente precisa pensar um pouquinho. Por que você está se sentindo tão inferiorizada? Por que você está se sentindo tão incomodada, tão menor, tão esquecida, né? Tão invalidada? Por quê? Tem um motivo da gente sentir essa dor quando a gente percebe que o outro não quer mais a gente de alguma maneira, né? Eu vou falar aqui com vocês formas que você pode ter se sentido rejeitado em diversas situações, não só com o seu marido, com o seu namorado ou com uma pessoa que você goste no sentido amoroso, tá bom? Então vamos lá. Ó. A rejeição, ela não é só quando o outro diz para você que não te quer mais. A rejeição, ela também pode vir através de atitudes que a pessoa tenha com você. Por exemplo, ela começa a se afastar, ela começa a ficar o tempo inteiro em silêncio, ela começa, por exemplo, a ficar o tempo inteiro no celular enquanto você está falando com ela, a demorar mais tempo para ir para o quarto e deixar você esperando, a não te atender no telefone, a não devolver, não responder as suas mensagens. Tem várias formas da pessoa te rejeitar. Simplesmente te deixar falando sozinho, chegar sempre atrasada nos compromissos. Tem muitas formas. Ou então, menosprezar coisas que você faz, fazer com que você tenha a impressão de que tudo que você faz tem menos valor. Tem muitas formas. Tem muitos sinais que a gente pode perceber nas relações de que já está começando a existir um certo tipo de invalidação, de rejeição nesse relacionamento, tá bom? Pode ser uma indiferença só, simplesmente você está falando, você está fazendo e a pessoa nem te nota. Uma indiferença também é rejeição. E a gente sempre diz aqui nesse canal que a rejeição é uma das 5 maiores dores emocionais que todo ser humano, em todo lugar do mundo, da face da terra, pode passar, já passou ou ainda vai passar. Então, a rejeição é uma dor emocional. Pode ser uma fraqueza, pode se transformar em uma patologia, pode ser qualquer coisa que você queira dar um nome, mas é uma dor emocional. E olha só, a revista BMC Psicology, ela mostra aqui, pessoas com alta sensibilidade à rejeição tendem a ter dificuldade em regular as suas emoções. E aí o funcionamento das relações, dos relacionamentos, vai ser sempre deficitário. Já pensou nisso? Qual é o seu nível de dor, o seu grau de dor diante de um sentimento de rejeição? Na internet, no YouTube, no Google, nas mídias sociais, existem muitas pesquisas relacionadas a esse tema. Não é à toa que eu estou falando disso, da rejeição. Pesquisas como, por exemplo, olha, tema: insegurança, medo de perder, impacto forte emocional, traição. Esse tipo de pesquisa são pesquisas recorrentes aqui, tanto no YouTube quanto na internet,
no geral. Por que que as pessoas pesquisam tanto sobre insegurança, dor emocional, inteligência emocional, rejeição, traição? Por quê? Porque essas são coisas que acabam adoecendo a gente se a gente não busca um tratamento, uma terapia. E aqui eu fui colocando alguns pontos que eu, ao longo da psicanálise, ao longo de estudos sobre psicologia humana, eu fui destacando como mais importantes para que eu venha falar para vocês e ajude vocês. Porque, afinal de contas, ninguém fala sem ter vivido essa dor. E eu vivi a dor da rejeição, a dor da traição, a dor do divórcio. Há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha vergonha de falar que eu fui traída, que eu fui rejeitada, que eu passei por um divórcio. Mas quando eu entendi que quando eu começasse a falar, principalmente depois de me formar como psicanalista e cristã, psicanalista cristã, quando eu começasse a falar, eu entendi que eu ia ajudar outras mulheres para que elas não passassem pelo que eu passei. Então eu curei esse aqui, ó. Eu criei o Curadas Antenadas. Na verdade, foi uma direção de Deus para mim. Esse canal aqui, se vocês perceberam lá no início da página, tá escrito que é sobre terapia, sobre fé e sobre inteligência emocional. Porque eu fui entendendo que só a terapia não me dava toda a resposta. Eu precisava aliar fé, aliar inteligência emocional, para que eu tivesse um tripé aqui que me deixasse em pé, que me fizesse forte, que me fizesse entender. Então aqui eu falo sobre tudo isso. Terapia, psicologia humana, psicanálise, a psicanálise básica de Sigmund Freud e a psicanálise cristã, que eu fui fazer teologia também para entender um pouco mais de espiritualidade, e sobre inteligência emocional. E aí a gente vai desenvolvendo isso, vai prestando atenção nos pontos que eu vou elencar. E agora, se já começou a fazer algum sentido para você, se inscreve nesse canal se você não é inscrito. E escreve aí para mim nos comentários: eu vivi a traição, ou eu sinto rejeição, ou eu estou passando por tal coisa, que depois eu vou escrever um pouquinho para você, eu vou conversar um pouquinho com você nos comentários. Escreve aí. Já manda para outras pessoas, tá bom? Não vou ficar aqui pedindo isso, porque se foi realmente interessante para você, você vai querer passar. Vamos lá. Então, essa revista BMC Psychology, né? Disse que as pessoas com alto nível de sensibilidade são mais suscetíveis a sentir dor e ter problemas nos relacionamentos. E aí a gente tem mais dados. Olha só, pesquisa do TEDx mostra que ser rejeitado ativa regiões do cérebro, onde são regiões cerebrais similares às regiões de onde a gente sente dores físicas. Então, ser rejeitado é como doer no seu próprio corpo, não só no seu emocional. Isso é comprovado cientificamente. Eu também sou formada em neurociência da aprendizagem. E a neurociência vai falando como é que a gente aprende as coisas, não só aprendizagens escolares, mas aprendizagens emocionais, aprendizagens sociais, aprendizagens de vida. E como é que eu aprendo que ser rejeitado é uma dor? Vivendo a rejeição. E como é que eu vivo essa rejeição? O que essa rejeição faz em mim? Então, ser rejeitado ativa aqui no meu cérebro a mesma dor que eu sinto quando eu quebro um braço, quando eu apanho, quando eu levo um soco, quando eu tomo um tombo. Então, dói fisicamente. Dói fisicamente. Então, se uma dor emocional pode doer o meu corpo, isso me faz entender que tudo que não está resolvido aqui, eu posso jogar para o meu corpo. Isso se chama doença psicossomática. Psico, soma é o corpo. O que no psico não tá bem, eu somatizo e eu jogo para dor, jogo para doença, eu jogo para mal-estar. Então, ser rejeitado também dói fisicamente. E por isso que muitas vezes, quando a mulher é traída, é rejeitada, ela não quer mais se arrumar, ela emagrece demais, não quer comer, ela perde a vontade de viver, ela não quer se exercitar, ela não quer fazer um montão de outras coisas, ela joga pro corpo. Ela joga pro corpo. Vamos pensar sobre isso?
Então, o que mais que a gente pode pensar? Fatores psicológicos diante da rejeição. Muita sensibilidade a qualquer outro tipo de relacionamento, por medo de ser rejeitado, traído de novo, deixado de lado, insegurança, medo de abandono e baixa autoestima. Acabei de falar sobre isso. Quando você é rejeitado, você começa a procurar em você tudo que você acha que pode ter gerado aquela rejeição, e aí você pratica o que a gente chama de autocomiseração. Sou coitada, eu não sou querida, eu não posso, eu não nada, eu não tenho capacidade. É complicado. Então, diante de fatores físicos, de dores, de doenças que você gera, diante de fatores psicológicos, diante de fatores emocionais, diante de fatores até espirituais. Eu disse que eu ia falar sobre espiritualidade também aqui, não é sobre religião, mas quando você está sentindo uma dor emocional, fica muito mais aflorado o seu sentido espiritual, do tipo, ou eu me alio mais, ou eu busco mais um relacionamento espiritual com o Criador, ou eu simplesmente me afasto. São dois extremos, cada pessoa vai para um extremo diferente, porque a dor está muito grande. Então ou você começa a orar mais, meditar mais, ler mais coisas espirituais, buscar mais para se elevar espiritualmente, já que o seu emocional não está bem. Ou você simplesmente se desliga, você só quer dormir, você se tranca, você não quer ver ninguém, você não quer falar nem com Deus. Então, eu não sei qual dos extremos você vai, mas independente do extremo que você vá, ou de se espiritualizar demais, ou de se fechar demais, eu vou passar aqui para você 5 estratégias práticas que você pode desenvolver para sair dessa sensação de rejeição mais forte, madura, mais equilibrada e pronta para novos relacionamentos. Fica aí. Então, a primeira coisa que você deve fazer como estratégia prática para sair dessa dor, para sair desse casulo, dessa bolha que está te adoecendo, é sentir de verdade, admitir. Eu estou me sentindo assim. Essa dor está fazendo isso comigo. Reconhecer o seu sentimento, reconhecer que essa emoção é nociva, não é boa, reconhecer, falar sobre ela, não minimizar e não tentar disfarçar que não foi nada, porque foi. Você está sentindo. Isso é uma estratégia. Reconhecimento da dor, reconhecimento do problema, reconhecimento daquilo que precisa ser mexido, trabalhado, reconfigurado. Reconhecimento é a primeira estratégia. Reconheceu? Aí você vai para a segunda estratégia. Olha lá. Reavaliar um significado para isso. Ser rejeitado nem sempre significa que você errou, que você é culpada, que você é culpado. Ser rejeitado nem sempre significa que você falhou, que o déficit é em você, que o defeito é em você, também pode ser, tá? Não sei, você tem que se reavaliar. Mas nem sempre significa que o fardo todo, o peso todo tá nas suas costas. Muitas vezes o que a pessoa faz comigo quer dizer muito mais sobre o que ela é, sobre a dor que ela sente, sobre o vazio emocional que ela tem ali no coração dela, do que propriamente sobre uma falha minha. Então você precisa reavaliar esse significado. Vamos reavaliar. Pode significar também que, além de não ser uma culpa sua, que esse relacionamento não está no tempo próprio de existir, que não há alinhamento agora para esse relacionamento. Então você pode reavaliar isso, né? É o número 2. Agora é o número 3. 3. Vai pensando aí. 3. Trabalhe sua Não, desculpa. 3. Comunique de forma clara. Como é que você vai comunicar de forma clara? Expressar necessidade e insegurança sem culpa ou sem acusação. Você vai dizer o que você está sentindo sem se acusar, sem se sentir culpada, observando, por exemplo, sinais que você tenha dado de que você também pode ter tido algumas
atitudes que colaboraram, que corroboraram para que isso não tivesse dado certo, mas você sente culpa. Por exemplo, eu deixei ele sozinho demais, eu trabalhei demais, eu estudei demais, aí eu ficava muito no celular. Então eu posso me reavaliar e fazer com que isso faça com que nos próximos relacionamentos eu não faça mais isso. Mas não ficar me culpando, tá bom? Não ficar se culpando que não deu certo, que a culpa é sua. Não. Reavaliar suas atitudes. Talvez todo mundo falha um dia, na verdade. Várias vezes. Todo mundo falha, eu também falho. Mas talvez você pode ter tido algum deslize. Também pode ser o contrário, o deslize pode ter sido da outra pessoa. Então vai reavaliando isso. A minha voz não tá muito boa mesmo hoje, tá? Essa semana eu tô rouca. Vamos pro quarto. E a gente pensar para esse vídeo não ficar muito longo. Trabalhe sua sensibilidade à rejeição. Como é que você vai trabalhar isso aí que você tá sentindo? Você tá sentindo uma dor emocional, física, psicológica. Você não tá conseguindo sair dessa dor. Como é que você vai trabalhar isso se você já admitiu que não está conseguindo sair? Terapia. Vou deixar mais vídeos aqui, ó, aqui em cima. Vou deixar mais vídeos aqui em cima para você maratonar esse canal, que é um canal de terapias, e você vai começar a melhorar. Você não tem dinheiro para pagar terapia, você não tem tempo, você está sem condições. Esse meu canal, a maioria dos vídeos são bem direto ao ponto e vão te ajudar. Então, assista. Também aqui embaixo, vou deixar o link na descrição do vídeo do meu e-book, que fala muito sobre terapia, dá dicas, dá informações, chama Pílulas de Inteligência Emocional para mulheres, também serve para homens, o link na descrição, clica lá e vai lá depois. Vamos à quinta e última estratégia prática que você deve fazer para sair dessa dor. Eu falei sobre fazer terapia no quarto, né? Além de fazer terapia, maratonar aqui o meu canal, você pode se aliar à fé, você pode fazer uma autorreflexão, uma introspecção, pensar em quem você é, qual o seu propósito de vida, por que você está aqui, qual o seu motivo para continuar vivendo. Você pode fazer meditação, você pode buscar por leituras, por uma nova profissão, ir para academia, andar, caminhar. Tem muitas coisas que você pode fazer para sair dessa dor que tá te matando, tá bom? Então vamos para o quinto e último das práticas aí. Vamos ver. Estabeleça padrões de limites. Eu fui escrevendo aqui e eu tenho sempre essa metodologia de colocando os tópicos para que eu tenha um começo, meio e fim nos vídeos e me faça clara para você entender nos detalhes o que você tem que fazer. Então, se você estabelecer padrões e limites claros para suas próximas relações ou para o relacionamento que você está aí, que você está vendo que não está legal, dizer o que você aceita, o que você não aceita, o que você quer, como você quer e que hora você quer, começar a deixar claro isso vai te ajudar, tá bom? E use a rejeição como um indicador para você. Tá doendo? Tá me fazendo mal? Por quê? Por que tá me fazendo mal? Onde tá doendo? Como tá doendo? Como é que eu posso ressignificar isso? Como é que eu posso jogar isso para frente para que eu amadureça? O passado, ele não serve para que você fique olhando para ele o tempo inteiro, tendo saudade. O passado, ele só serve para você olhar e buscar uma reconfiguração no sentido de amadurecer, de crescer, de olhar para os seus erros, olhar para as suas experiências e entender que o que não deu certo eu não vou fazer mais, mas o que deu certo eu posso injetar aí mais energia para que dê cada vez melhor. Então olhe para o seu passado, olhe para os seus erros, olhe para as suas dores como uma nutrição para novas tomadas de decisão, para novas coisas, para novas atitudes, para novos hábitos. E não para chorar porque ele foi embora, e não para chorar porque você está rejeitada, e não para chorar porque você está fragilizada. O passado só serviu para fazer com que você seja a pessoa linda, maravilhosa e forte que você é agora. É isso.
Então, vamos finalizar esse vídeo. Ainda não finalizou, não se esqueça do link da descrição para sua terapia constante e dos vídeos que vão ficar aqui, tá? É rejeição porque dói. Dói, porque mexe na nossa conexão com a vida. Mexe na sua conexão com as pessoas. Mas entender isso e aplicar essas estratégias, essas 5 que eu deixei, 5, 6 que eu deixei, pode mudar tudo. Por que que dói tanto? Por que que você se sente assim? E por que que a partir de agora você vai aplicar essas estratégias que eu te dei para você se reposicionar e ser melhor e sentir-se melhor? Se você passou por isso, deixa aqui nos seus comentários. Conta para mim nos seus comentários que tipo de rejeição você passou, como você está se sentindo e já se inscreve no canal. Também tem a bolinha aqui para você se inscrever e fica comigo, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa de terapia. Beijo!